Olá, povo de Deus, paz e bem. Vamos aqui, eu, professor Jairo. Alguns de vocês talvez lembrem de mim, eu estive substituindo uma aula do professor Pavanelli lá no Profetismo. E agora nós vamos conversar sobre um livro bastante interessante, que gera muita conversa, muito bate-papo, mas nós vamos esmiuçar esse livro muito bonito, é um dos livros mais bonitos da Bíblia. Né? Vocês já chegaram agora ao final da parte de Bíblia, a partir já do próximo módulo já vamos entrar em outras questões, claro, sempre baseado na Sagrada Escritura, obviamente, na tradição e no magistério, mas a Bíblia propriamente em si, esse é, como vocês sabem, o último livro do cânon bíblico. Então nós vamos lá, mas antes disso, obviamente que sempre pedimos a proteção, a ação da nossa querida mãezinha, a Virgem Maria, e assim a gente diz para ela assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, então, nossa primeira aula, aula 1, e nós vamos fazer a introdução ao livro. Vamos começar entendendo um pouquinho dele. Vamos ver se alguns sinais a gente explica aí, essa imagem bonita, não é? Depois nós vamos tentar entender cada um desses aspectos que aparecem aí nessa figura, nessa imagem aí do nosso lado direito. Por enquanto, vão saboreando só essas partes aí. Vamos na sequência. Pois bem, então nós vamos conhecer, nos aprofundar um pouquinho no livro do Apocalipse. Antes, obviamente, de entrar no livro, esta pergunta aí. Você tem medo do Apocalipse? Você já leu o Apocalipse? Já assistiu filmes sobre o Apocalipse? Qual é esse medo? O que gera medo nesse livro? A imagem é que eu coloquei aí sim, aquela imagem de um pintor holandês chamado Joris Bloch, e ele intitula isso daí de Juízo Final. Ali a Terra tem uma bagunça total, uma perversão, enfim, tudo aquilo que não gostaríamos de ver no nosso planeta, mas de fato o que tem acontecido, está acontecendo, e se não depender de nós, não deve acontecer. E lá em cima, obviamente, Jesus, os santos, os apóstolos, e Maria e o próprio Pai ali, observando os anjos com as suas trombetas. Mas eu não vou aqui ficar falando da figura, vamos em frente. De onde vem esse medo? O que é que criou medo de quando se ouve a palavra Apocalipse? Vamos entender o que seja essa palavra daqui a pouquinho. Mas o que é que gera esse medo? De onde vem? Por que você tem medo do Apocalipse? Aí você vai para pensar e a resposta não precisa dar agora não. Vocês vão dar a resposta lá no final. Vamos ver se vocês ainda vão continuar com medo do Apocalipse. Pois é, ele pode gerar medo, eu até entendo, porque o Apocalipse de João, porque tem outros Apocalipses, ele tem sim uma linguagem um tanto ou bastante enigmática, né? As coisas esquisitas, cavalos coloridos, trombetas e tal. E as visões dele são esquisitas também, visões estranhas, incomuns, linguagem obscura. O que será que ele quer dizer com cada uma daquilo que ele escreveu, da forma como ele escreveu? No entanto, eu posso lhe dizer para vocês que não é o fim do mundo. Então, já estou adiantando aqui, não é o fim do mundo. Castigo de Deus? Castigo de Deus para quem? Partindo do princípio que Deus castiga, mas sabemos que Deus não castiga. Mas para quem é esse, entre aspas, não é? Castigo de Deus? Para quem será? Vamos em frente. Aí temos a palavra Apocalipse.
Já vimos filmes, histórias, figuras, quadros com esse nome, e eles são bastante estranhos, né? Podem gerar aí uma certa confusão na nossa cabeça. Mas o que é essa palavra grega, e tem aí ela escrita em grego, quer dizer o quê? Quer dizer revelar. Não é isso que está logo no comecinho do livro, lá, vocês podem abrir o livro do Apocalipse, logo no capítulo 1, no primeiro versículo da revelação que Deus confiou a Jesus Cristo, é revelação. Isso quer dizer desvelar, tirar o véu, fazer um descobrimento daquilo que estava encoberto, daquilo que não se podia ver com clareza. Então ele tem um sentido positivo, não é o sentido negativo como normalmente nós vemos por aí. Ele tem um sentido bastante positivo e, como eu disse no início, é o livro mais bonito da Bíblia. E nós vamos descobrir por quê. Por que eu penso assim? Porque ele é o livro mais bonito da Bíblia. Pois bem, então aqui a figura. Vai se revelando ao pouco, nós vamos tirando esse véu, essa coisa que estava encoberta. Aos poucos aqui nos nossos encontros, nós vamos descobrindo isso. Descobrir mesmo, quer dizer, tirar aquilo que está cobrindo através da nossa leitura e do nosso aprofundamento em cada um dos capítulos, nós vamos vendo desvelando essa linguagem enigmática, pode parecer confusa e estranha. Então, gente, o Apocalipse é um gênero literário. Um gênero literário que, assim como os outros próprios livros dentro da Bíblia, tem o seu gênero literário. O que é um gênero literário? É o tipo de literatura, o tipo de escrita em que o livro foi produzido. Assim como temos lá nos Salmos, temos várias poesias, temos novela, o livro de Jonas é uma novela, narrativas, enfim, tem os livros históricos, né, aqueles que vão contando a história, também que a história é a luz da fé de um povo, mas são livros históricos, para considerar, como Macabeus, como Judite, enfim. E a narrativa, o mito, né? O Gênesis, por exemplo, vocês sabem, é um livro mitológico. Vocês entendem essa palavra mitológica quando eu digo, é um livro de mito no sentido daquilo que o homem se utiliza de figuras para poder explicar alguma coisa que, de certa forma, ainda é inexplicável. Enfim, é um gênero literário. Assim como a palavra em Apocalipse quer dizer, sim, revelação, desvelar, tirar o véu, mas também é um gênero literário, assim como o próprio livro de Daniel. Para compreender esse livro, é preciso que nós tenhamos em mente, ao longo de toda a leitura dele, nós temos chaves de leitura. Isso aqui nós pusemos 7 chaves de leitura, até para combinar com o setenário que existe dentro do livro. Nós vamos entender isso mais para frente, que sejam os setenários. Então, a primeira chave é que o Apocalipse é um livro de resistência. Por que ele é um livro de resistência? Então, o escritor apocalíptico, né, que também escreveu o livro de Daniel, ele vive numa época de dominação pelos gregos. Então, esse rei, o Antíoco Epífanes IV, ele impõe a sua cultura grega violentamente no povo. E aí, então, essa função de Daniel, que é apoiar, incentivar essa resistência dos macabeus, embora no livro ele vá contando lá a questão babilônica, mas vocês já passaram por esse livro, não preciso ficar explicando muito. Então, esse livro foi um grande inspirador, né, porque o gênero literário Apocalipse acontece 200 anos antes de Jesus e aproximadamente continua 200 anos depois de Jesus. Né, então daria 400 anos aproximadamente esse gênero literário. Hoje até tem alguma coisinha assim, mas não é tão expressivo. De qualquer forma, o livro de João, o Apocalipse de João, se inspira lá em Daniel,
né? E foi escrito o quê? Foi escrito sobre qual dominação? Dominação romana. O outro império muito categórico, muito forte, muito violento, muito cruel, né? Cruel contra aqueles que não aderiam à sua cultura e ao seu modo de viver. Então, esse livro é criado assim. E também vamos lembrar que João escreve principalmente para as comunidades, para as primeiras comunidades cristãs, logo lá no início, logo no finalzinho do século I. Mas nós vamos ver isso depois. É um livro de denúncia. O que ele faz essa denúncia, né? Logo no início, a gente já pode ver porque ele se diz que é uma profecia. Foi citada uma profecia no versículo 3 do capítulo 1, ele coloca essa palavra. Felizes aqueles que ouvirem e lerem sobre esta profecia. Está lá no versículo 3. Né? Feliz quem lê e os que escutam a palavra desta profecia. Nós vamos entender depois essa questão de diferença entre profecia e apocalípticos, que vai estar um pouquinho mais para frente. De qualquer forma, ele é um livro de denúncia porque faz uma denúncia contra o opressor, faz uma denúncia contra o Império Romano, especificamente, que está oprimindo o povo de Deus. Também é um livro de celebração, sim, de celebração. Nós vamos ver lá, porque justamente, até mesmo nesse versículo que eu acabei de citar, diz lá, feliz de quem lê, quer dizer, feliz de quem lê. Né? E se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Quer dizer, é um livro de celebrar, sim, celebrar o quê? A vitória virá. Mas eu estou me adiantando aqui, vamos deixar a vitória acontecer na hora que ela tem que acontecer. Então, mas ela vai acontecer. São trechos lá que tem louvores, tem cânticos de vitória, o céu canta e a terra canta também. Então, enfim, tem toda uma liturgia também por detrás disso. A liturgia, vocês sabem, é a celebração. Vocês vão ver isso na aula de liturgia, mas vamos em frente aqui. Que também a quarta chave é um livro de testemunho. Testemunho, vamos lembrar que testemunho também é em grego, né? Em grego, a palavra testemunho em grego quer dizer martiria. Daí é que vem a palavra mártir, ou seja, aquele que morreu, ou melhor, que foi assassinado em virtude da sua fé. Então nós temos vários mártires, inúmeros mártires, especialmente no começo das primeiras comunidades, mas hoje também temos mártires anônimos até, segundo números divulgados aí, a cada 5 minutos um cristão morre em virtude da sua fé, em virtude de professar a fé em Cristo. Eu disse cristão, não disse católico, embora cristão todo aquele que segue Jesus, independente de ser católico ou não, né? Pode ser de outras denominações religiosas. Então, essa resistência que vai criando no povo, ele faz essa denúncia, né? E vai levá-lo à martiria, vai levar o seu testemunho. E isso vai servir também para as comunidades enfrentarem isso de forma muito firme com relação àquilo que o Império Romano, no caso aqui, estabelece como modus vivendi. Pois bem, o livro de Apocalipse também, uma outra chave de leitura, também é o livro da felicidade. Vocês podem achar estranho isso, mas como eu disse aqui, ao longo do livro, e essa aqui já mostra uma bem-aventurança. A bem-aventurança não é só aquela que está lá em Mateus, nem lá em Lucas, mas é também. Aqui já no versículo 3 do capítulo 1 também já dá, porque que ele diz lá, feliz quem lê. Então, sempre que você vê essa palavra feliz, também é bem-aventurado. Ou se a gente substituir a palavra que está lá, e inclusive algumas Bíblias
na lista das bem-aventuranças que Jesus coloca lá, especialmente no chamado Sermão da Montanha, a gente pode mudar aquela palavra para feliz, né? Felizes os pobres porque de espírito, porque darão tal. Então é a mesma coisa, tá? Então é um livro que você apresenta. Vai ter outras lá no finalzinho, que é uma das mais importantes, mas isso nós vamos deixar para quando chegar lá. É importante que ele tenha em mente que é um livro de felicidade. E algumas coisas já estão sendo reveladas, não é? Pois bem, ele é um livro urgente. Por que é um livro urgente? Porque ele é necessário hoje. Né? É necessário hoje. Por que ele é necessário? Porque é a resistência que nós precisamos ter contra a opressão, denunciar aquilo que está em desacordo com o evangelho, com os valores evangélicos. O livro é um livro urgente, urgentíssimo. Por quê? Porque Jesus veio para que, como ele diz lá em João 10,10, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, nesse sentido, está acontecendo isso? Está acontecendo isso de fato, verdadeiramente? Não, não está. Quantos irmãos nossos não estão sofrendo uma série de agruras, especialmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo dessa doença que se alastrou pelo mundo todo e não escolhe pessoas, embora caia mais sobre os pobres, sobre os indefesos. Mas se vocês pegarem as estatísticas aí por região, mesmo dentro da cidade de São Paulo, quem mora na periferia tem mais mortes na periferia do que nos centros, como Pinheiros e Morumbi e outros locais em onde as pessoas são mais abastadas financeiramente. Então, é um livro urgente que precisa ser lido, entendido e posto em prática. Assim como as profecias. Mas aí também tem. Então, a sétima chave é um livro de esperança. Por que é o livro da esperança? Porque ele vai devolvendo a esperança às comunidades que estavam enfraquecidas, que estavam perdendo a fé, que estavam cansadas. E aqui eu aproveito para vocês fazerem uma reflexão. Né? Vocês acreditam, têm fé piamente no Jesus ressuscitado, aquele que venceu a morte de fato, que veio mostrar um novo modo de viver, ou um modo que se vivia, mas pauteado, esse modo de viver pauteado no amor, na solidariedade, na fraternidade, na partilha, na comunhão. Então, ele vem trazer isso, essa esperança. A esperança não deve morrer nunca, não deve parar nunca. Né? Vamos em frente. Então, qual que é aqui a questão entre profetismo e apocalíptica, ou apocalíptico, desses dois também gêneros literários? Então, vamos ver aqui, então, qual que é essa diferença entre um estilo e outro, embora eles sejam muito parecidos, e como nós vimos agora há pouquinho, no livro ali, ele próprio fala desta profecia. Muito bem, a profecia, o profetismo, vocês devem lembrar das aulas de profetas, que aliás foi o professor Pavanelli que passou para vocês. Então, é um movimento que vai surgindo na época da monarquia, onde os profetas, a princípio, os profetas chamados profetas anteriores, eles criticam a ação do rei com relação ao povo, um rei injusto, um rei que não olhava para o povo. Então eles começam a escrever isso e depois tem os profetas posteriores, tem aí 4 deles. Na verdade, Daniel está ali entre uma linha muito tênue entre o profeta e o apocalíptico, mas temos lá Isaías, Jeremias, Ezequiel, que talvez sejam os maiores, mas maiores no sentido do tamanho do livro, não nem de estatura, nem de qualidade, obviamente, mas do tamanho do livro, como vocês já devem se recordar das aulas de profetismo. Pois bem, o profetismo nasce, num primeiro momento, da crítica ao rei.
Depois ela passa a ser a crítica à monarquia. Não só o rei, mas o povo também estava esquecido da aliança, esquecido daquela aliança lá que foi feita no livro lá do Pentateuco, os livros do Pentateuco, que tratam dessa questão da aliança. Eu serei seu Deus, vocês serão meu povo, vocês vão me adorar e eu vou te dar a terra. Quer dizer, essa é a aliança que Deus faz com o povo, e obviamente que o povo não adora a Deus como deveria, então acontece tudo o que tem que acontecer, e inclusive com a deportação, tanto lá do Reino do Norte como do Reino do Sul, embora épocas diferentes, mas isso acaba acontecendo, e a leitura que se faz então é que foi uma forma de Deus não castigá-los, mas porque eles esqueceram de Deus, então acontece aquilo que acontece conosco quando não estamos voltados para Deus. Não é castigo, prestando bem atenção, porque Deus não castiga, mas são o próprio caminhar do ser humano sem a companhia de Deus, ou esquecido de Deus, que leva a isso. Então, o profeta faz o quê? Ele volta ao passado, ele quer voltar, ele faz os relatos sempre lembrando o quê? Ao passado, aquela lembrança da aliança que foi feita e não está sendo cumprida. Se a gente pegar todos esses profetas, nós vamos ver que é essa a relação. Vamos lembrar, gente, vamos lembrar da aliança, vamos lembrar de André, vamos lembrar do Senhor nosso Deus, vamos lembrar que Ele que nos acompanha, que Ele que é o Senhor, Ele que criou tudo. Enfim, essa é o centro do discurso dos profetas. E o movimento apocalíptico? O movimento apocalíptico, como nós vimos anteriormente, ele começa ali um pouquinho com os macabeus. E aí o que acontece então? Qual que é a diferença? O movimento apocalíptico ele vai olhar para o futuro e ver a coisa errada, ver as coisas que estão acontecendo, ver a opressão que vem sobre o povo, embora o povo seja fiel, mas que vamos criar esperança nesse povo. Vamos dar, por isso que é uma das chaves de leitura, vamos dar esperança a esse povo que está precisando, está cansado, o Messias não vem, quer dizer, ou melhor, ele veio, né? Mas Jesus não está vindo, o que vai acontecer? Mas Jesus ressuscitou, não ressuscitou? Sim, ressuscitou, mas por que isso está acontecendo tudo? Então essa o movimento que está acontecendo, e aí então surge o gênero literário, ou melhor, ele é relembrado como gênero literário, e é posto no cânon bíblico, porque nós teremos outros livros de gênero apocalíptico, mas que não estão no cânon, eles estão especialmente nos apócrifos, que não foram incluídos na Bíblia, porque quem compilou a Bíblia não quis colocar, porque não achou que seria importante para a história da salvação, embora seja necessário o estudo desses livros. Inclusive, talvez até como um tipo de pós-graduação, depois que vocês terminarem o currículo regular desse curso que nós estamos propondo aí para vocês. Então é isso, né? A figura aqui do lado esquerdo, as figuras dos profetas, e do lado direito, obviamente, ali lá em cima Jesus com os anjos. De um dos lados tem uma fileira aí sentados, né? Se vocês contarem, são 24 figuras, 12 representando 12 as tribos de Israel, e do outro lado representando, provavelmente do lado direito de Jesus ali, representando os 12 profetas. Desculpa, os 12 apóstolos de Jesus, e do lado esquerdo, talvez as 12 tribos de Israel. E aí as trombetas, João anotando lá no livro, e aí tá a figura da águia, que nós vamos ver o que significa essa figura, inclusive as diversas figuras que
que estão narradas no livro, né? Tem o cordeiro lá, o selo, enfim, nós vamos ver tudo isso daí, tá bom? O barquinho ali, então, é o Prócoro, que, segundo a tradição, era o secretário, entre aspas, de João, e ele também era encarregado de levar a mensagem ali para as comunidades. Vamos. Então, com relação a tudo isso, nós precisamos ter uns cuidados aí com a leitura, com alguns perigos que possam vir a acontecer quando se faz essa leitura. Alguns aproveitadores aí desse livro fazem coisas muito erradas. Vamos ver uma por uma aí. Então, o primeiro perigo é o perigo do fundamentalismo. Vocês devem saber o que é fundamentalismo, né? Aquela pessoa que pega a Bíblia, ou qualquer outro texto, mas especificamente a Bíblia, e ele não faz nenhuma interpretação, né? Ele pega ali o que está escrito, e é aquilo, e acabou, e é aquilo, e ninguém tira isso da cabeça dele. E se recusa a estudar, a conhecer, que também são vários símbolos, são várias simbologias que acontecem na leitura do livro, ou na narrativa do livro. Então, por exemplo, pega ali, Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. A gente sabe que não é bem assim. Aquilo foi uma forma que o evangelista utilizou para escrever. Quando você pega lá no livro do Gênesis, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º, ele acha que 6 dias ali, 6 dias certinho, 6 dias de 24 horas. Nós sabemos que isso é impossível ter sido dessa forma. Deus criou o mundo, mas ele utilizou outras ferramentas, né, com a própria ciência. Ele se faz valer da ciência para isso. Ele acabou criando isso, né? Então, cria certas... E de fato, né, é preciso fazer análise, porque a linguagem realmente, eu vou dizer que explica, mas não justifica, que pode induzir a pessoas. Mas se ele faz essa interpretação fundamentalista, a leitura fundamentalista do livro do Apocalipse, ele faz de todos os outros livros também. Faz de todos os livros da Bíblia também. O segundo perigo é tanto do imobilismo como do fatalismo, que vem a ser aí essa questão do imobilismo, né? Bom, é Deus que vai fazer tudo, então não tem que fazer mais nada. Se é Deus que faz tudo, deixa ele fazer, a gente vai ficar aqui só esperando as coisas acontecerem. Ele vai me salvar de alguma forma, se eu for ser bonzinho, então eu vou cruzar os braços. E a gente sabe que não é dessa forma. Deus precisou de nós, Deus precisa de nós para construir o seu reino. Então ele quis precisar de nós, de cada um de nós. Eu tenho um exemplo muito claro nisso lá no livro na carta, na verdade, aos Tessalonicenses, a segunda, na verdade, a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 11, que o povo ficava lá esperando Jesus vai virar, então vamos esperar Jesus, não precisa fazer mais nada aqui, não. Então, Paulo vai dizer, não, que isso? Mas, senhor, você não trabalha, não come, né? Embora a gente saiba que isso, hoje em dia, é mais complicado, né? Porque tem muita gente que quer trabalhar e não lhe dão as oportunidades. Enfim. Então, essa é a questão do imobilismo. O fatalismo é isso. Bom, tudo bem, então, a hora que chegar no céu, a gente vai ser feliz. Não é assim não. No céu também seremos, sem dúvida. Mas a felicidade deve começar aqui. A comunhão começa aqui. Senão a gente não precisava ir na missa comungar. É porque eu vou comungar com os meus irmãos o corpo e o sangue de Cristo. Né? Comungar é isso, é comemos do mesmo pão. Então somos companheiros, comemos do mesmo pão, compane, somos companheiros, repartimos o mesmo pão. Isso nos faz, e partindo o corpo e sangue de Cristo, participando dessa ceia, nos faz irmãos, deve nos fazer solidários e fraternos com todos. Com aquele que está do nosso lado, à nossa frente, com aquele que está longe, com aquele que passa fome, com aquele que tem necessidade, com aquele que sofre. E aí vem o perigo também pior, um dos piores, que é o do isolamento.
Isolamento. O isolamento, gente, quer dizer, então tá, né? Eu vou aqui ficar fazendo a minha oraçãozinha, vou pedir sempre ao Senhor que cuide de mim, e acaba se escondendo, cai no individualismo, que é terrível. Sabemos que ser cristão é viver em comunidade, porque Jesus criou comunidades, né? Os apóstolos criaram comunidades. Deus não salvou Moisés, não salvou só Arão, não salvou só Miriam, ele salvou um povo. Ele quer salvar um povo. Então, é isso que ele quer de nós, que nós nos salvemos todos juntos. A sua salvação depende da minha, a minha depende da sua. Então, não ficar isolado, muito pelo contrário. Vamos sair, igreja em saída, olha o que o Papa Francisco fala, igreja em saída. Vamos sair ali da sacristia, quando terminar a missa, é aí que a missa começa, a missão começa. Né? Bom, e o perigo da manipulação, esse é terrível, né? Esse aqui é terrível, porque essas visões mais fortes, mais terríveis, mais complicadas, elas vão criando na cabeça da pessoa, ou daqueles que de certa forma são formadores de opinião, eles vão criando na cabeça do povo mais simples, daqueles que não conhecem, né, que eles precisam se converter, mas tem sempre aquela questão moralista por detrás. Né? Então ele é usado o quê? Para intimidar o povo mesmo, né? Para intimidar. E, na verdade, é justamente o contrário isso que o livro propõe. Né? Apesar da violência descrita no livro, mas é justamente o contrário. Nós vamos entender o que é essa violência que está narrada ali e contra quem é essa violência. Aguardem os próximos capítulos. Bom, quem que é o autor? Quem é o autor? O autor ali, logo no início, ele vai dizer que se chama João. Mas vocês devem estar careca já de saber que é muito comum que quem escreveu, pôs o texto, quem escreveu o texto, não necessariamente tenha esse nome. Então, é uma obra literária, sim, de um personagem influente, de uma pessoa que foi bastante influente diante das comunidades. E aqui, por favor, não vão confundir com João Evangelista. Ele muito provavelmente estaria morto já na época que o livro foi escrito. Mas ele deve ter deixado uma comunidade muito forte, ele, João, e aí usa-se o nome. Assim como temos outros títulos, outros livros, como, por exemplo, Isaías, com 3 Isaías, mas uma diferença lá de cerca de 200 anos entre um e outro. Quer dizer, né, por mais que a pessoa viva ou tenha vivido, não chega nisso. E assim, outros tantos, como o próprio livro de Paulo, os livros, as cartas de Paulo, sabemos que das 14, 7 só são dele especificamente, as outras são dos seus discípulos, dos seus seguidores, mas que utilizam o nome dele por quê? Porque não adianta lá, o Jairo vai escrever, quem que é Jairo? Quem que é esse cara? Eu mando uma carta lá para os Corintos, lá, eu falo, quem é esse cara aí, né? Não era aquele fulaninho que ficava sempre atrás do Paulo, lá puxando o saco dele, né? Ele não sabe nada. Então, não, vamos pôr o nome de Paulo. E aí foi. Embora eu citei a carta de Coríntios, mas Coríntios é uma carta original dele. Assim vai. Então, ele aqui, agora vamos voltando aqui no Apocalipse, no João, se intitula João, e ele se diz servo de Deus, né? E também ali, servo de Deus, logo no comecinho do capítulo, né? E também como profeta. Lá está lá no 1:3, ele vai dizer que é profeta. Mas interessante, veja bem, ele não se diz que ele é apóstolo ou discípulo de Jesus Cristo. Ele para aí. Também não usa nenhum outro título de bispo, de chefe, de líder, nada disso. Né? Ele se diz servo e profeta. Quer dizer, profeta também é servo de Deus. De qualquer forma, esse é o nome que consta
no livro do Apocalipse, ele se diz como autor. Mas sabemos que são vários autores, existem excertos dentro do livro, etc. Como um gênero literário, sempre visto. O local. Bom, o local, ele próprio vai dizer que foi lá na ilha de Patmos. Ele, provavelmente, como eu disse logo no comecinho, ele viveu numa época de terrível perseguição contra os cristãos. É importante dizer que a perseguição aos cristãos, ela não foi sempre frequente até os anos 323, 313, quando saiu o Edito de Milão, que permite que os cristãos vivam em paz, sem ser perseguidos, e depois um outro edito também, o édito, como queiram, dizendo que o cristianismo será a religião oficial do Império Romano. Mas isso vocês vão ver lá na história da igreja. Então, esse imperador Domiciano, que viveu até aproximadamente o ano 96, ou melhor, ele imperou, né, nesse período de 81 a 96, ele fez uma ferrenha perseguição contra os cristãos. Por que se perseguia os cristãos? Os romanos perseguiam os cristãos? Porque, para o Império Romano, quem era o Filho de Deus? Quem era o Senhor de tudo? Né? O Kyrios. Quem é o Kyrios? É o imperador. Para os cristãos, quem é o Kyrios? Pois bem, para o cristão, o Kyrios, o Senhor, o Filho de Deus, é Jesus. Então, não se adorava o imperador, porque ele queria ser adorado como Filho de Deus, como o Senhor de tudo, da vida e da morte. Os cristãos se recusam a isso. Né? Vocês verem na história dessa época, existiam estátuas dos imperadores de cada uma da sua época, espalhadas pelo império todo, e eram queimados incenso, eram adorados, enfim, como o próprio Deus. Então é isso. E pelas narrativas do livro, especialmente das cartas, que nós vamos ver uma por uma, é bem típico mesmo da época histórica, né, da situação que o povo vivia lá no século I, finalzinho do século I, comecinho do século II, e até um pouco depois também. Então, nesse instante aí. Então, sabemos que é na ilha de Patmos, porque o próprio João descreve isso, o autor do livro descreve isso, logo no capítulo 1, versículo 9. Ele vai dizer que está lá preso por causa da palavra, por causa do evangelho, por causa de Jesus. Ele está preso lá. Ele lembrando que não necessariamente seja João o evangelista. Aliás, nenhum dos autores confirmam isso. Né? É uma ilhota, realmente, tem 34,5 quilômetros de área total. Hoje é uma ilha grega, na época era uma ilha também grega, mas enfim, na verdade grega no sentido de espaço geográfico, mas provavelmente pertencia ao Império Romano. Então é ali que ele esteve preso. Eu, em 2014, minha esposa e eu, tivemos a graça, esse mimo de Deus de poder visitar essa ilha e, obviamente, também o local em que supostamente João esteve, o autor do livro. E ali, naqueles pontinhos vermelhos, nós temos as 7 cidades, logo no capítulo 2 e 3, em que as cartas são enviadas para todo esse povo aí. Eu conheci algumas cidades também dessa, hoje Turquia, conheci ali Esmirna na época, Éfeso certamente, Tiatira já é na região da Capadócia, né, ali aqueles passeios de balão e tal, e onde está lá a Odisseia, hoje é Pamukkale, é uma cidade termal, uma cidade que tem lá suas águas medicinais. Então, nesse aspecto,
Foi uma viagem bastante proveitosa, bastante bonita e muito interessante. Eu fui como peregrino, conheci ali a região em que o apóstolo Paulo esteve. Depois, obviamente, também fomos para a Grécia conhecer outros lugares também onde Paulo esteve, especialmente o Areópago. Então aqui uma foto do aqui hoje, né, construído lá um mosteiro chamado Mosteiro de São João, em homenagem obviamente ao nome daquele que lá esteve preso há 2000 anos, ou há 1900 anos aproximadamente, e é uma igreja católica ortodoxa. Patmos é uma cidade uma ilha montanhosa. Então a única parte assim, que dá para andar de carro é na parte que vai beirando o mar e até um pouquinho mais avante, mas depois ou você está subindo ou você está descendo. É terrível pegar lá nessa. Aqui é a entrada, né, foi construída, obviamente, toda essa beleza por causa do turismo religioso, ou peregrinação, como queira, da entrada da caverna. Nós vamos ver a caverna por dentro lá, onde ele esteve preso, ou melhor, onde era a morada dele. Então, aí esse é o grupo que eu estava, né, o grupo lá de peregrinos, que é uma entrada estreitinha, tem que passar aí quase um por um de cada vez, e é onde eles fizeram, obviamente construíram isso aí até para preservar a entrada da caverna. Então passa aí por um caminhozinho, na verdade, porque a gente sobe a vida toda, depois começa a descer um pouquinho até chegar propriamente na caverna ali onde João esteve. Né? Então aqui, né, esse mosaico está sobre a porta da entrada da caverna, fizeram uma casinha para chegar na caverna. Então ali tem lá a mão de Deus, né, ou melhor, de Jesus, na verdade de Deus, né, que Deus é que transmite a mensagem para João. João está de pé ali e está ditando ali para o seu discípulo, para o seu ajudante, seu secretário, que ele escreve e envia então a carta para as comunidades e depois então faz a anotação do livro. Então tem lá, ele está dentro da caverna, anotando lá, fazendo essas anotações. Então, gente, esse é o interior, supostamente, de onde João esteve preso, ou esse personagem, esse escritor autodenominado João, esteve preso, e é um caminho terrível para chegar daí nessa. São ruas muito estreitas e só subida. Só subida. É uns 20 minutos, 25 minutos subindo. Num calor de 40 graus, você imagina como que era a subida. Haja água e pernas, né? Tanto é que só tem um postinho de saúde lá embaixo, lá na beirando da praia, perto do cais ali, onde atracam os pequenos barcos. E acho que a única coisa que tem lá dentro é Dorflex. Né? O único remédio que eles têm é Dorflex, porque vai dar dor nas pernas mesmo. Mas vale a pena, que é a história do nosso povo, a história do nosso cristianismo, a história das primeiras comunidades. Então, não imaginem que a caverna fosse com todo esse luxo, obviamente, talvez fosse até pior, certamente. Vocês podem ver esses vários incensários aí, né, pendurados, turíbulos, na verdade, que são... Porque sempre que os ortodoxos que tomam conta, sempre vai ter isso aí de monte. Não tem vela, não tem luz. Eu tomei uma bronca porque fui fotografar e a guia disse que não podia fotografar, mas ela falava um espanhol horroroso. Não era nem espanhol da Espanha, nem da Argentina, nem do Peru, nem da Catalunha. Então, na minha interpretação, e ela falava no meio do povo, fora, né, da caverna ali, na porta ali da caverna, daquela onde vocês viram ali o mosaico, e um monte de gente, barulho e tal, eu entendi que podia tirar, e até estranhei, mas de verdade, mas aí eu tirei e tomei uma bronca. E ela fez eu apagar a foto, então eu não tenho a foto de lá de dentro. Tem do caminho, coisa e tal, mas aí não cabe aqui. De qualquer forma,
é história da nossa religião, história daquilo que cremos e temos por fé. Vale a pena conhecer, sim. Então, com esse slide, a gente termina aqui a apresentação da primeira aula. A próxima aula nós discutiremos, conversaremos sobre o capítulo 1, especificamente, que é um capítulo importante, e no outro módulo, num outro bloco separado, aí na terceira aula, os capítulos 2 e 3, e depois, então, os outros capítulos também, em outros momentos. Então, esse momento a gente termina aqui, e dizendo que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.